Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14. Glória a Deus. Hoje, mais uma prova, né, para vir. Muita azia, muito soluço, irmãos. Não sei o que deu, mas graças a Deus é sinal de que o inimigo está querendo arrumar laço, porque as pregações estão alcançando almas. Então a gente entende que é batalha espiritual, mas Deus está no controle e temos a garantia da vitória. Quem achou João, capítulo 14, pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, dar um brado pentecostal. Aleluia! Vamos ler apenas o versículo 6. Diz a Bíblia: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Pode sentar glorificando o Senhor. Irmãos, eu sempre lembro os irmãos, sempre comento, né, que na minha mente, antigamente, né, antes de eu fazer aquele meu intercâmbio, eu pregava às vezes uma vez por mês só, né, porque eu ficava com muita dificuldade de arrumar tema. E hoje eu tenho um compromisso de pregar toda semana, tanto com a nossa igreja quanto com o podcast, né? Então tem pessoas que ouvem, eu fico surpreendido com a quantidade de acesso, por mais baixo que seja em relação a tipo grandes canais. Não é isso que a gente não quer fama nem dinheiro, não tem monetização. O objetivo não é fama, pessoal, o objetivo é divulgar a palavra de Deus, está alcançando almas com esse podcast. Então hoje Deus ele me mostra ao longo da minha vida, ao longo da minha semana, né, coisas que vão acontecendo no meu dia a dia e me chamam a atenção. E essas coisas que me chamam a atenção se tornam temas para pregação. E aí quando eu começo a estudar sobre isso, eu começo a destrinchar e vejo que o negócio era muito mais profundo, né? E aí a nova moda, irmão, é falar: eu sou espiritualizado. Você já ouviu isso? É perguntar: você é cristão? Não. Ué, você falou de Deus? Não, mas eu sou espiritualizado. Aí eu fiquei assim, até sem reação, né? Falei: o que eu vou falar agora? Porque assim, nunca parei para pensar nisso, né? A pessoa está usando um termo que, na verdade, nem a Bíblia nem diz para você se espiritualizar. A Bíblia fala para você andar em espírito, que é diferente. Então, a gente vai entender porque o que é ser espiritualizado, né? A espiritualidade, ela é autônoma, ela é relativista e sem submissão, que é completamente ao contrário da Bíblia. A Bíblia ela propõe aliança, ela propõe verdade e propõe comunhão com Deus. Tudo isso é o oposto da espiritualidade. E aqui o tema dessa passagem, esse versículo, a gente vai explorar o original em grego desse versículo, mas eu vou passar por várias passagens para reforçar, irmãos, isso que Deus me trouxe ao conhecimento, que é esse oposto, né? O antagonismo que a Bíblia apresenta em relação a essa cultura espiritualizada, né? Então, aqui nós vemos aqui o Jesus falando nessas palavras: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, no grego, é hodos, significa também jornada, maneira de viver e maneira de se conduzir. Então, Jesus, ele deve ser a sua jornada. A pessoa que ela está espiritualizada, ela não busca Jesus. Ela busca todas as religiões. Falou em espírito, ela está lá. Mas Jesus é o caminho. É a maneira que nós devemos viver e a maneira que devemos conduzir as coisas da nossa vida. Jesus também disse: e eu sou o caminho e a verdade. Verdade em grego é aletheia. Aletheia não é simplesmente verdade, é a verdade de ideia, realidade, sinceridade, principalmente verdade na esfera moral.
Então é uma palavra que engloba muito mais do que simplesmente, o que é verdade? Né? Esses dias não, foi ontem, a gente foi almoçar no trabalho e várias pessoas iam almoçar junto. Acabou que na hora de sentar na mesa, todo mundo lotou, sobrou eu e o gerente do setor. Que normalmente a gente não iria almoçar junto, mas aí sentamos e começamos a conversar e a conversa acabou indo para, né? Por que eu faço durante o dia? Eu falei, você pode não entender, nunca me perguntou, mas eu sou pastor. Ele arregalou o olho e a gente começou a falar. Eu falei, eu sabia que ele não tinha muito envolvimento com o Evangelho. Ele até trouxe umas passagens de Siddhartha Gautama numa reunião. Eu perguntei se é budista. Não, ele não usou o termo espiritualizado, mas falou que ele é simpatizante lá de todas, né? E ele veio perguntar, e o que é a verdade? Aí eu falei, olha, se você me perguntar, eu posso te dizer o meu conceito de verdade. Mas ele está ligado ao Evangelho. Não tem verdade para mim sem Jesus. Não tem verdade para mim sem a Bíblia. Então, se ele não quer aceitar isso, eu não vou impor. Então, se ele também não quer saber, e acabou que o assunto, né? Quando eu tentava falar algo, ele falava por cima, e eu estava claramente vendo que havia uma repulsão, mas Deus vai trabalhar, irmão, porque a semente foi plantada. Ele já sabe que quando tiver uma referência do Evangelho, tem uma pessoa que vai saber responder para ele. E eu vou deixar Deus, né, dar o crescimento. A semente foi plantada. Paulo prega, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e também a vida. Vida em grego é zoe, que significa, representa existência física e existência espiritual. Zoe em grego, eu falei hebraico agora há pouco? Não, né? Zoe em grego, às vezes eu confundo, irmão. Zoe em grego significa, representa tanto o presente quanto o futuro. A sua vida hoje, a sua vida amanhã, a sua vida na eternidade. A vida física e a vida espiritual. Se Jesus ele representa a vida física e espiritual, João disse, né, 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez. Vida eterna, zoe aionios. Essa é a promessa que nós esperamos. Para você herdar a promessa de vida eterna, você precisa viver com Jesus. Não só depois que morrer, mas no presente, na sua existência física, e no futuro, na sua existência espiritual. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a sua jornada, a maneira de viver, a sua moralidade, a sua realidade. Todas as suas ideias são compostas, elas derivam da verdade que vem de Jesus, da Bíblia, da palavra, dos ensinamentos do Senhor. Então a gente não... Essa é a base, irmão, de que a Bíblia nos ensina. E a espiritualidade, ela começa a ir contra esse conceito, né? Então nós vamos ter aqui 3 paralelos. O primeiro é a autonomia que a espiritualidade traz contra a aliança de Deus que a Bíblia nos propõe. E eu vou começar aqui com várias passagens, irmãos, para enumerar isso. Começando, os irmãos não precisam abrir não, porque tem muito, tá? Se for bom de Bíblia, abre, mas se não for, não vai ficar demorando, abrindo para um lado, para o outro, procurando. A primeira passagem está em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso ilustra bem, porque o espiritualizado, essa espiritualidade, ela foca muito no eu acho, eu penso, eu vejo, eu sinto. O conceito é de mim, vem de mim. Né? O conceito vem... o homem ele se torna a fonte da direção humana. Esses dias eu vi uma pessoa falando, eu vejo... eu perguntei, você é cristã? Não. Frequenta a igreja? Não. Mas eu vejo Deus em tudo. Eu vejo. Eu penso. Eu faço. Essa pessoa ela está colocando a sua direção do seu caminho, no seu pensamento, naquilo que ela acha. Ela não acha que ela tem que ter comunhão, ela não acha que ela tem que estar na igreja, porque ela olha para a natureza e ela vê Deus. Mas e Deus olha para ela, vê ela em Deus? Então, a palavra nos confronta, irmãos. Da mesma maneira, em Jeremias 10, 23,
O profeta disse: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Aqui o profeta ele assume que o caminho ele precisa ser revelado por Deus. Ele confessa que ele precisa se submeter a Deus. Essa submissão é necessária para a gente alcançar a aliança, porque a aliança com Deus estabelece o caminho. E qual é a aliança? Nós hoje vivemos a nova aliança. O Novo Testamento é a nova aliança. E aí, para os irmãos, lembrando, né, é bom sempre enriquecer o nosso conhecimento. Eu também aprendo muito com isso. É muito difícil ficar decorando tudo da Bíblia, irmão. Mas então eu trago na hora da pregação para a gente lembrar. A gente está vivendo a 6ª aliança. A primeira aliança foi a adâmica, foi feita com Adão. A segunda aliança foi a noética, com Noé. Depois a abraâmica, feita com Abraão. Depois a mosaica, feita com Moisés e o povo de Israel. Depois a davídica, feita com Davi. E a promessa da linhagem de Davi, né, no reino de Cristo. E hoje nós vivemos a nova aliança, que ela foi estabelecida na cruz. Ela está sendo aplicada hoje pelo Espírito Santo e será plenamente consumada na eternidade. Então, a Bíblia ela te oferece a aliança como verdade. E o espiritualizado, ele quer uma autonomia do que ele achar que é verdade, do que ele achar que ele deve percorrer o caminho. Se ele acha que ele não tem que ir à igreja, ele não vai. Se ele acha que ele vê Deus na natureza, para ele está tudo bem. Mas nós vamos além disso. Nós buscamos a aliança em Cristo. Nós buscamos a verdade que vem de Jesus. O outro paralelo é que a espiritualidade ela é muito relativa. Né? A pessoa ela molda a espiritualidade de acordo com os próprios desejos. Ela, na verdade, ela não quer uma verdade, ela quer uma validação emocional. Então, se ela vai numa religião e ela se agrada com aquilo, ela faz, porque valida algo no coração dela. Vou te dar um exemplo. Tem gente que gosta de incenso. Né? Faz parte da religião budista, se eu não me engano, hindu. Incenso é queimado para essas entidades, para invocar essas entidades. Cada incenso tem um cheiro, tem uma especificidade de alguma coisa. Né? Tem gente que gosta de pirâmide para decorar. E tem religiões que cultuam. Pirâmide é um túmulo, irmão. A pirâmide guarda cadáveres. O que tem dentro das pirâmides no Egito? As múmias. É um túmulo. A pessoa está botando... Você botaria uma lápide para decorar a parede da sua casa? Imagina você na sua cabeceira assim, vou botar essa lápide aqui, achei ela tão bonitinha. A pessoa ela tem repulsão quando fala algo parecido com isso, mas não para pensar que a pirâmide é um túmulo. Aí gosta de mandala, gosta de filtro dos sonhos, e começa aquela misturada toda, porque isso valida o emocional. Então, o espiritualizado, ele quer, na verdade, moldar, né, o conceito de espiritualidade dele com as verdades que estão na cabeça dele, de acordo com os seus próprios desejos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo afirma que a gente passará por um tempo como esse. Versículos 3 e 4 diz: porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vamos traduzir. Vai chegar um tempo que ninguém vai querer sofrer por causa do Evangelho. Não vai querer ceder, não vai querer mudar, não vai querer viver a verdade andando no caminho estreito, não vai querer pagar o preço. É isso que ele está falando. Não sofrerão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O Evangelho. É uma doutrina que é sã, curada. Traz cura para a sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito.
tendo comichão nos ouvidos, tem bicho nos ouvidos. Ele está dizendo, não escuta. E aí eles vão amontoar para si, eles vão juntar cada vez mais doutores, ou instrutores, também pode ser traduzido assim, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos da carne. Vão juntar para si pessoas. Então vai chegar aquele coach, né? Está na moda, coach. Vai chegar o coach espiritualizado, né? Aí começa a juntar, né, irmão? A gente está vivendo um tempo terrível. Junta um coach espiritualizado, começa a falar um monte de misturada de várias religiões, virou doutor. Doutor, que a palavra está falando aqui. Amontoaram para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos da carne, e desviarão os ouvidos da verdade, que é a Bíblia, voltando às fábulas, conto de fadas, historinha para as pessoas sonharem com ela e dormirem, conto de fábulas, coisas que não existem. Então essas pessoas, esse tempo nós vivemos hoje, irmão. Paulo descreveu muito bem. E outro versículo que eu gosto muito aqui, que a gente está falando sobre verdade, eu volto ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 17, versículo 17, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a pessoa que ela não aceita que a Bíblia é 100% real, 100% verídica, 100% a palavra de Deus, 100% verdade, ela está acreditando em fábulas. Ela está se moldando aos desejos da própria carne. Porque ela não quer aceitar a verdade, ela não quer mudar, ela não quer arrepender-se dos pecados, porque ela continua no pecado. Então, a verdade, irmão, ela não nasce do homem. A verdade, ela vem de Deus. E Deus deu um livro lotado de verdade, 100% feito de verdade, para a gente. E as pessoas, elas fogem disso. Porque elas não querem comprometimento, elas não querem se comprometer com a mudança. As pessoas estão amando mais o mundo do que a Deus hoje em dia. E esses espiritualizados, no terceiro e último paralelo, eles têm um problema muito grande com submissão. Pode-se dizer insubmissão. Porque muitas dessas religiões, esses enganos, né, que Satanás faz com a mente da humanidade, eles não exigem compromisso, não exigem que você não peque, acha que isso é um absurdo. E transforma isso em submissão. Fala aqui para a gente que nós somos errados em nos submetermos a Deus. Então eles são insubmissos. Em contrapartida, a Bíblia nos ensina a nos submeter a Deus, a termos comunhão com Deus. Como que você vai ter comunhão com Deus sem se submeter a Deus? Como que você vai praticar, eu adoro o exemplo do esporte, né? Como que você vai jogar num time de futebol oficial sem se submeter às regras? Eu quero entrar no campo sem chuteira e sem camisa. Irmão, não vai. Está escrito na regra, a regra está dizendo, a regra é clara, né? Está dizendo ali, tem que ir com o uniforme do time, com a chuteira, com trava específica para aquele campo específico. E se não for, não vai jogar. A regra do jogo, irmão, a regra do céu é a Bíblia. Quer subir? Respeita a regra. Submeta-se à regra. Submeta-se à comunhão com Deus. Essa é simples. É difícil fazer, mas seremos recompensados no céu. A gente tem promessa de 5 coroas, irmão. Coroa de vida, coroa de justiça, coroa incorruptível, coroa de glória e coroa, qual é a quinta? Eu sempre esqueço. De honra. Deixa eu ver se eu... Justiça, vida, glória, incorruptível e... Eu vou lembrar, depois eu lembro. Não sei se é de honra ou não, missionário. Mas é de júbilo, lembrei. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Coroa de júbilo. Vida, justiça, incorruptível, glória e júbilo. São 5 coroas que nos são prometidas para aqueles que cumprirem a lei, a palavra, a Bíblia, a verdade. Termos comunhão com Deus. Então, essa falta de submissão, irmãos, está bem descrita
no Evangelho segundo escreveu Lucas, um versículo que a gente às vezes passa batido por ele. Capítulo 6, versículo 46 diz: e por que, Jesus falando, tá? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A pessoa fala que sabe que Deus é o Todo-Poderoso, mas não faz o que Deus está falando para fazer? A pessoa fala que acha linda a natureza, que vê Deus em tudo, mas não faz o que Jesus está falando para fazer? A pessoa fala bem, ouve louvor, faz videozinho no Instagram com louvor, chorando, se emocionando, mas não faz o que Jesus está mandando fazer. O Senhor está falando aqui: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por quê? Questionamento direto de Jesus na palavra. Da mesma maneira, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 6, João nos ensina: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como que uma pessoa vai dizer que tem comunhão com Deus e anda em trevas? Ah, mas eu não ando em trevas, mas não está na igreja? É muito provável que, sem querer, sem nem perceber, a pessoa esteja andando em trevas. Pode ter o melhor coração do mundo, irmão. Pode ser a pessoa bondosa, caridosa. Eclesiastes 7:20. A Bíblia diz: não há homem justo na terra que faça o bem e não peque. Não há. Então há o pecado na nossa vida. E se há o pecado na nossa vida, a gente precisa estar em comunhão com Cristo. Eu costumo dizer aqui, a gente precisa do sacrifício de Jesus na cruz diariamente. Se tivesse culto de segunda a sexta, irmão, a gente vinha segunda a sexta. Tem culto terça e quinta, às vezes a terça está cheia, quinta está vazia, domingo não vem quase ninguém. As pessoas precisam estar aos pés de Jesus. A gente precisa do sacrifício de Jesus na cruz diariamente. E a gente vem na igreja para renovar essa comunhão. Você veio terça, renovou a comunhão. Quarta, pecou sem querer, nem percebeu. Você vem quinta, renova a comunhão. Sexta, pecou sem perceber, nem de novo. Sábado, mais uma vez, domingo, você vem, renova a comunhão. Isso é um ciclo constante de prova de fidelidade. É a maneira que nós temos de provar. Estou sentindo aqui, meu irmão, presença de Deus. Porque não tem como você dizer que tem comunhão e andar em trevas. Não tem como, porque se andamos em trevas e dizemos que temos comunhão, mentimos e não praticamos a verdade. E nós temos que praticar a verdade. Não moldar a verdade de acordo com aquilo que o nosso desejo, a nossa carne quer. Irmãos, a comunhão ela não é um sentimento, ela não pode ser algo moldado por desejos. A comunhão ela tem que estar alinhada com o propósito de Deus na nossa vida. Porque a gente busca, irmão, alcançar a aliança. A aliança em Cristo, a nova aliança que vivemos hoje, o Novo Testamento no sangue de Cristo, ela requer, envolve, arrependimento, mudança, remissão dos pecados e relacionamento com Deus através de Jesus. Não há como chegar a Deus sem Jesus. Não há como uma pessoa olhar para a natureza, ver Deus e ignorar Jesus. Não vai. Deus vai falar: eu não te conheço. Então, a espiritualidade, irmãos, ela dá autonomia, mas ela leva à morte. O Evangelho, ele tira o seu controle, mas ele te coloca no caminho da vida. Ele te ensina a andar no caminho estreito. Ele te ensina a passar por provações, a provar sua fidelidade, a mostrar para as pessoas que você busca morar na glória e não bens materiais. Essa espiritualidade macabra desses dias atuais oferece várias verdades, mas ela te prende em uma mentira que vai te levar para o inferno. Enquanto que o Evangelho, ele confronta a sua opinião e vai confrontar cada vez mais. Só que ele revela para você a verdade e faz você andar na verdade. Que andando na verdade faz você praticar a verdade, faz você ter comunhão com Deus. E finalmente essa
maldita espiritualidade, ela promete uma conexão com Deus de maneiras carnais, mas na verdade ela rejeita ser submisso. E o mais importante para a gente é nos submetermos à glória de Deus, irmão. Porque o Evangelho, ele exige rendição. Você precisa se render, Senhor, eis-me aqui. É uma das passagens mais escritas na Bíblia. Eis-me aqui, Senhor. Isso é rendição. O Evangelho exige essa rendição, mas em contrapartida, em compensação, ele te dá comunhão com Deus. Através de Jesus. Então, ou a pessoa tem que tomar uma decisão na vida. Ou ela vive uma espiritualidade inventada, mirabolante, de acordo com o século atual, que cada vez vai ficar mais elaborada, irmão, vai ficar cada vez pior. Ou ela se rende a Deus e entrega a sua vida a Jesus. Porque não importa, irmão, o que a gente sente. Não importa o que você sabe. Não importa o que você conhece. Importa se Deus te conhece. E para Deus te conhecer, Ele tem que saber que você busca Ele. Ele tem que saber que você procura a verdade. Você exerce a verdade. Você anda no caminho da justiça. Você busca morar no céu. Você se arrepende do seu passado. Você pede a Jesus: Senhor, eu preciso do teu sacrifício na cruz. Eu quero morar no céu. Eu quero ser salvo. E aí Deus vai te conhecer. Nós aqui rejeitamos espiritualidade. Nós aqui adotamos rendição, remissão dos pecados e vida eterna na glória, porque essa é a promessa que Jesus nos fez, vida eterna, e é isso que nós buscamos. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.